Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para trazer essa palavra, nessa reflexão, na palavra diária. Eu quero louvar a Deus pelo nosso pastor, presidente, pastor Carlito Machado Fiel, que nos deu essa oportunidade de trazer essa palavra. Também ao nosso vice-presidente, Wilkson. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente e do nosso vice-presidente, também toda a sua família. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra, uma reflexão ao seu coração, e eu acredito que Deus vai falar por intermédio dessa reflexão. Então somente abra o seu coração e entenda o que Deus vai falar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Eu vou ler o verso 22, alguns versículos só para a gente adiantar, para que você venha entender a mensagem de Deus para a sua vida. Versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Verso 28 diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O verso 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Eu quero trazer essa palavra para o teu coração, que no versículo 22, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. E a ordem de Jesus, às vezes às vezes a gente não entende a ordem dele, mas devemos confiar. Jesus deu uma ordem para os discípulos, para que os discípulos entrassem dentro do barco, e observe bem, sem a presença física de Jesus. Jesus ia despedir a multidão, está escrito no texto, e iria orar, e não iria entrar dentro daquele barco. E era coisa difícil para os discípulos que andavam 24 horas com Jesus, entrar dentro de um barco sem ele. Talvez os discípulos não estavam entendendo como é que o mestre manda eu entrar dentro do barco sem ele, sem a presença dele. Tem situações que Deus permite que venham nas nossas vidas que parece que ele não está presente, parece que ele não está olhando a situação, parece que ele não está olhando essa dificuldade que a gente está passando. Só que os discípulos estavam debaixo de uma ordem de Jesus. E eles obedecem mesmo sem entender. Eu estou falando com você que obedeceu a ordem de Jesus mesmo sem entender. Você confiou em Cristo Jesus mesmo sem entender. Talvez você pode até estar perguntando: mas Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu obedeci, eu sou fiel, eu estou sendo fiel pelo menos no pouco, e a tua palavra fala que quando nós é fiel no pouco, no muito o Senhor vai colocar. Eu estou sendo fiel e por quê? Você obedeceu mesmo sem entender. E olha o que é o resultado de quem obedece, mesmo sem entender a situação. A Bíblia diz que eles entraram dentro do barco sem a presença física de Jesus, mas debaixo de uma palavra, debaixo de uma ordem. Coisa boa é obedecer à voz de Deus, mesmo sem entender. Talvez você vai escutar essa palavra agora, talvez você vai chorar, talvez você vai sentir a presença de Deus e entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, que você está obedecendo e muitas coisas estão acontecendo e você não está entendendo nada. E os discípulos entraram dentro do barco, sabe o que aconteceu? Tempestade. Mas a palavra de Jesus para os discípulos é: entre dentro do barco e passe para a outra margem, passe para a outra banda. Chega às margens, às bandas de Genezaré. A ordem de Jesus não foi passar para uma tempestade. A ordem de Jesus foi passar para o outro lado. Tempestade nas nossas vidas, às vezes acontece, mas a ordem de Jesus não é passar por tempestade. A ordem de Jesus você vai chegar do outro lado. E talvez você não está entendendo por que está acontecendo essa tempestade. É normal na trajetória, mas você tem que lembrar que a primeira ordem de Jesus não foi tempestade. A primeira ordem de Jesus foi: vocês vão passar para o outro lado. E eu quero aplicar essa palavra ao teu coração. Você vai chegar, você vai conseguir, queira o homem ou não, queira o inimigo ou não. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma palavra de Jesus. Você está debaixo da ordem de Jesus.
Você está debaixo da palavra de Cristo Jesus. Que você venha entender que essa tempestade não é a ordem de Jesus. Que essa tempestade não é a palavra que Jesus tem para a tua vida. Às vezes é necessário passar por tempestade para amadurecimento, para ensinar, para Deus moldar. Mas a ordem de Jesus é, você vai passar, você vai conseguir, você vai chegar. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles chegaram, sofreu, a Bíblia diz que eles tiveram medo. O errado não é ter medo, o errado é ter medo, o medo de paralisar. Talvez eu estou falando com você aqui, que o medo lhe paralisou. Mas deixa eu lançar uma palavra profética para a tua vida. Esse medo, a partir de hoje, não vai te paralisar mais. Você vai chegar, você vai pregar, você vai cantar, a tua família vai ser restaurada e Deus vai fazer com que você, seu barco pequeno, mas tem um Deus grande nesse barco, vai fazer com que você venha chegar do outro lado. A minha palavra para a tua vida é essa. Que Deus abençoe a sua vida e você venha cantar um hino da vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.